falei no meu pós-jogo que iria gravar um vídeo sobre o John Kennedy, depois Everaldo e Germancano, sobre essa disputa da centroavança. Eu ainda tô aqui na Ilha do Retiro, o Vitor Lessa tá ali revoltado. Eu acho que eu tô mais triste, o Vitor Lessa tá mais revoltado. Então vou aproveitar para gravar daqui mesmo. Acho que a gente precisa botar alguns pingos nos is sobre essa corrida, essa disputa pela nossa centroavança, tá? Sou Gabriel Amaral, deixa o like embaixo, se inscreve aqui no canal. Tô aqui na Ilha do Retiro ainda, já gravando, você tá vendo esse vídeo na quinta-feira. Que eu acho que agora a gente tá em alguns termos para poder botar, até para eu alinhar a minha opinião também, em relação ao que vocês... porque às vezes eu falo muita coisa em live do Jornada, falo algumas coisas no meu pós-jogo, falo algumas coisas aqui no Raiz Tricolor mesmo, pré-jogo. E a primeira coisa que eu acho que é importante eu deixar é que assim, as coisas mudam, né? Se você pegar a opinião nossa sobre o Germancano no meio do ano passado, ela vai se envelhecer muito mal em relação a esse ano, por exemplo. Se você pegar a nossa opinião em determinado momento para buscar até um pouco mais antigo, já que o canal aqui tem um tempão e todos os vídeos estão aí. Iago Felipe era um cara que adorava subverter a nossa opinião, fazia uns jogos às vezes muito ruins, mas era um cara que fazia jogos muito bons, né, de vez em quando. Então assim, esse é o negócio, morrer com a própria opinião, só os burros não mudam de opinião. Então é importante deixar claro isso, que tipo assim, o meu olhar de hoje, esse olhar tem um prazo de validade, tá? Que dura talvez até daqui a 2, 3 jogos, que eu vou tentar ser um pouco mais abrangente nesse vídeo. Então vamos lá, hoje a gente tem 3 centroavantes. Gabriel, deveria ter contratado no meio do ano? Poderia ter contratado. Quanto que o Fluminense gastou de grana? Caberia. O Rafael Navarro por 7 milhões de dólares foi a única negociação que vazou. Eu prefiro que não tenha contratado de fato. Esse é meu ponto. Sendo só essa negociação, aí eu prefiro não trazer ninguém. Sobre os 3 que estão aí, tá? Eu acho que a gente precisa colocar cada potinho ali, cada coisa no seu potinho. E a gente tem que abrir falando de Germancano. Esse é o primeiro item a gente abrir falando. Porque assim, todo jogo que o Germancano não faz gol, ele é velho, acabado, e a gente precisa de um centroavante novo, vocês têm que entender que o ídolo acabou, e etc. De todo jogo que o Germancano faz gol, olha aí o artilheiro do Brasil, o cara que é o mago das bolas na rede, o psicopata das redes, etc. E obviamente eu tô usando um termo aqui que eu uso na narração, mas na narração eu tô ali pra causar emoção mesmo, não tô ali só pra ter a razão especificamente. Mas na hora da análise aqui é diferente de lá. E a gente precisa entender que o Germancano, ele é um centroavante diferenciado no quesito finalização. Ele é um pouco acima da média. A gente precisa entender que o Germancano é um ídolo da instituição fluminense. E a gente precisa entender que o Germancano é um centroavante peculiar no futebol brasileiro. Centroavante que posiciona muito e finaliza muito. São as 2 principais características dele. Se doa muito na velocidade, mas não é um atacante veloz, não é um atacante que vai dar uma explosão e ultrapassar o cara na corrida, não. Mas ele é um atacante que tem uma finalização muito boa e acho que o principal fator dele é a ousadia. A ousadia. Ele é muito ousado. Então, assim, hoje, acho que a análise que a gente tem positiva do Germancano é essa. Qual que é a situação do Germancano? E qual que é, para início de conversa, a minha avaliação sobre centroavante? Para mim, um centroavante, ele vai ser avaliado primordialmente sobre bola na rede. A função do centroavante é essa. Se botar o Ganso lá de centroavante, talvez eu não avalie ele assim. Mas centroavante, Cano, John Kennedy, Everaldo, vai começar com bola na rede. Depois eu vou fazer a avaliação sobre quanto que ele participa do jogo, quanto que ele colabora na construção, na marcação. Isso aí vai para uma análise depois. O Cano colabora menos nessa função. Ele corre muito, tem muita disposição, mas ele colabora com goles, como ele mesmo diz. E gol de posicionamento. E o time do Fluminense pós-Diniz não é um time que ofereça ao centroavante tantas chances quanto ofereciam ao Germancano em 22, 23. Isso é um fato. O Germancano não morreu quando o Diniz saiu do Fluminense. O Germancano teve um desempenho diminuto depois que o time parou de criar tantas chances para ele. O time do Diniz criava muito mais chances do que qualquer treinador que passou no Fluminense depois. Sem dúvida nenhuma. O problema que fez o Diniz sair na época, isso é uma outra discussão, foi a capacidade tanto do elenco e todo o cenário geral, que passava inclusive por defesa. O Fluminense tinha que fazer 3 no Alianza Lima porque ia tomar 2, por exemplo. E dava para ter ganhado de 3-0, não precisava ter tomado 2. Então, era um time que criava muito e o Germancano fazia muitos gols, porque tinha essa oportunidade o tempo inteiro. O momento atual do Germancano é de quê? O momento atual do Germancano é bom.
Ele não fez gol contra o Lanús, ele não fez gol aqui hoje contra o Sport. Mas o Germancano é o titular do Fluminense. Ele fez gol, por exemplo, no jogo contra... E ele não fez gol contra o Vitória, apesar de ter corrido para comemorar um gol que era do Hércules. Mas o momento do Germancano é bom. Contra o Lanús, no último lance do jogo, ele cabeceou a bola na trave. Fica por isso aqui de entrar. A diferença se o Germancano é um velho acabado ou ele é o melhor centroavante do Brasil é por meio centímetro. Eu não consigo fazer análise baseada nisso, desculpa. A mesma coisa aqui. O gol do Lúcio Acosta é uma balada na trave dele, pô. Foi a chance que ele teve pra finalizar. A outra que ele teve pra finalizar sai o gol do Martinelli. Então pra mim, hoje o Germancano é indiscutivelmente o titular do Fluminense. E essa parte eu não abro discussão. Ele é e está melhor do que Everaldo e do que John Kennedy. Agora, não dá pra gente querer ficar crucificando o Germancano quando ele não tiver chance pra finalizar. E o Zubeldia tem dado, tá? O Zubeldia tem dado chance pra finalizar. O Renato, na reta final do trabalho, teve um ou outro jogo. O jogo contra o Lanús, por exemplo, o Germancano entra no segundo tempo e é um cruzamento pra área. Nem é a principal característica dele. Ele teve essas oportunidades e fez gol recentemente. E 2 foram na trave. Enfim. Mas ter rendido tem seus problemas, como eu falei. Não é o centroavante perfeito. Mas é o nosso titular hoje pra mim. E, novamente, ninguém faz 20 gols na temporada por 3 vezes em 4 anos, sendo ruim. Vamos lá. Só que quem que é o reserva hoje do Germancano? O reserva hoje, aqui na Ilha do Retiro, quem estava na frente para o Zubeldia, já era o John Kennedy. Então eu vou falar do que perdeu a posição primeiro. Vou falar do Everaldo. O Everaldo sempre foi um centroavante medíocre na carreira dele. E uso o medíocre aqui tanto na conotação negativa quanto positiva. Tá? Medíocre porque ele é na média do que se tem no Brasil para reserva, e eu mesmo justifico a contratação dele quando lá atrás, quando a gente faz a contratação, eu tô esperando um ano positivo do Germancano. E aí eu falo, cara, o Everaldo é um centroavante que no final da temporada vai te entregar 10, 12, 13 gols. A média dele histórica é essa. Foi assim no Bahia, foi assim na Chape foi até mais, né? Ele briga, é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Foi assim no Japão também. No geral, os últimos anos dele assim é isso. Ele vai entregar 10, 12, 13 gols. Talvez um pouquinho mais num time pequeno com ele titular, um pouquinho menos. Tá? Como reserva, passava batido. O Germancano tem problema de lesão no meio do ano. O Everaldo assume a posição num time que não criava pro centroavante. Bati nessa tecla aqui direto. O Everaldo teve poucas oportunidades de finalizar. E dentro das oportunidades que teve, não finalizou. O Everaldo é um centroavante. Acho que é o maior problema do Everaldo. O Everaldo é um centroavante sem fome de gol. Centroavante, uma cláusula pétrea do centroavante é ser fominha. O centroavante ele tem que perder o gol chutando igual um maluco, ao invés de tocar a bola pro lado. Ele vai ser criticado por mim, óbvio que ele vai, mas tem que estar isso na veia dele correr dessa maneira. E o Everaldo não tem isso. Só que o Everaldo, ele não dribla o suficiente, não é rápido o suficiente para ser ponta. Então o que o Everaldo é um grande centroavante reserva. Um grande centroavante que joga pro time. São essas as características que tem o Everaldo. Qual que é o problema? É que nesse ano, em vários momentos, isso era o melhor que a gente tinha. Porque o Germancano se lesionou e em um determinado momento com o Renato, os números dele com o Renato são maquiados pelo jogo contra o San José. É isso. Os números do Germancano. É uma fase ruim, porque é uma fase sem centroavante. E o Everaldo ganha a sua principal sobrevida no Fluminense naquele jogo contra o Inter. É isso. Esse é o cenário. Aqueles 2 gols contra o Inter dão pra ele, que são raríssimos. Inclusive, até falo, rever o jogo contra o Inter e você vai ver vários momentos que o Fluminense criou pra um volante chegar ali, era ele chegando, centroavante. E o Fluminense hoje tem um problema na mão, porque o Everaldo é um centroavante reserva. Tá entregando aí os seus 10, 12 gols. Só que não dá pra você ter um centroavante sem sede de gol, pô. Não dá pra você ter um centroavante que não gosta de fazer gol. Eu tô exagerando aqui, não gosta. E aí a gente entra pro terceiro centroavante, que é John Kennedy. E esse é difícil da gente analisar. Porque esse mexe com sentimento. Mexe com 3 coisas que a gente tem ali no geral. É o cara que fez o gol do título da Libertadores. É um moleque de Xerém, que a gente já tem um carinho a mais naturalmente. E é um cara que é muito controverso no fora de campo. O John Kennedy tem inúmeros, e são inúmeros mesmo, tá? Não dá pra enumerar, casos de indisciplina, de problema, de... Gente, o John Kennedy há 3 anos atrás, ele perde a boa parte da temporada
Porque ele foi jogar um campeonato de comunidades na pré-temporada e tem uma fissura no dedo. Ele perde 3, 4 meses. Depois tem um Covid, que acaba tendo sérios problemas enquanto estava na Covid também. Assim, há um ano atrás, o John Kennedy estava com problemas lá com os outros moleques lá do jogo antes do jogo do Vasco. Então não tem como a gente desassociar uma coisa com a outra. O John Kennedy não tem sequência na carreira dele. E futebol tem. Futebol, você nunca me viu aqui nesse canal falar que o John Kennedy é ruim. Sempre deixei isso claro. E aí essa semana me perguntaram lá no jornal, me disseram, Gabriel, hoje o reserva do Fluminense pra você é o John Kennedy ou o Everaldo? Eu falei, o Everaldo. Falaram, ué, mas o John Kennedy... Eu falei, porque o John Kennedy não jogou bola desde que... Esse ano inteiro ele não jogou bola pra mim. Desde que voltou do Pachuca ele não teve nem chance. Ele teve poucas chances, teve poucos minutos, mas nos minutos que teve, assim, foi pior que o Everaldo pra mim. Os minutos que o John Kennedy vinha tendo, ele era pior do que o Everaldo. E olha que eu acabei de condenar o Everaldo. E aí algumas das respostas das pessoas que falavam do John Kennedy falavam assim, pô, mas o John Kennedy tá tendo poucos minutos. Eu falava, beleza, são poucos. Mas tem que aproveitar os que tem. O piloto que tá atrás, dirigindo o carro dele para ultrapassar lá na Fórmula 1, ele tem que ser, em alguma volta, mais rápido do que o piloto que tá na frente. Em uma volta, pelo menos, ele vai ter que ser... O resto pode virar tudo igual. Pode fazer igualzinho. Mas em uma, pelo menos, tem que ser mais rápido. E ele não... O John Kennedy não entrava uma vez que você virava e falava assim, esse lance aqui foi melhor do que o Everaldo. Não tinha, até hoje. Tanto que ele jogou 20 minutinhos aqui na Ilha do Retiro e fez o que a gente sempre falava que tinha que fazer. E que ele tinha capacidade de fazer. Entrou, foi bem, e além do gol, tá? Porque eu nem acho que ele bate pênalti tão bem. Mas além do gol, ele mereceu um gol na outra jogada do Lima, mais até do que no lance do pênalti. E fez, aí, ó. Era isso que eu falava. Pra mim, ele hoje, indiscutivelmente, é o reserva. O Everaldo é terceiro reserva. Se vai cortar alguém, eu cortaria o Everaldo. Hoje é isso. Qual que é o problema? Que aí eu acho que eu difiro da torcida. E se eu tiver errado, volto aqui e falo, estava errado. É que é a minha situação. Eu falo, o John Kennedy tem bons jogos. O John Kennedy não consegue ter boas sequências. A gente tem muita dificuldade de lembrar do John Kennedy 2, 3 meses bem em sequência. A gente vai lembrar dos jogos da Libertadores, mas tinha jogos do Brasileirão naquele meio período que ele não ia tão bem. O John Kennedy precisa provar que ele é um bom jogador. Ele provou aqui de novo. Teve que se provar de novo. Provou. Jogou 20 bons minutinhos para poder ultrapassar o Everaldo. Agora ele vai precisar provar de que ele consegue ser titular do Fluminense, ou consegue ter uma boa sequência, pelo menos. E a bola tá no pé dele. É o que o Zubeldia chegou falando. Eu não posso fazer, você, torcedor, não pode fazer pelo John Kennedy. Eu falo isso na narração do gol. O Zubeldia não pode fazer por ele. Quem pode fazer pelo John Kennedy é ele mesmo. Tá tinindo fisicamente pra hora que tiver 20 minutos entrar e arremendar um jogo. E aí no jogo seguinte ele não vai ter só 20, ele vai ter 30. Porque, pô, o técnico começa a pensar, o Cano tá mal? Meu amigo, eu tenho um banco bom. Você acha que o Guga tava mal, você acha que ele ia tirar o Guga se o lateral direito que tivesse no banco fosse uma merda? Não, pô. Ele tirou, já tava pensando em tirar o Guga cedo, porque era o Samuel no banco. O John Kennedy vai precisar ter sequência. Potencial ele tem pra ser titular, pô. Até o potencial físico. Agora, ele nunca me provou que ele consegue emendar de agora. Final de setembro, a gente entrou em outubro agora. Esses últimos 2 meses, uns cerca de 20 jogos que faltam aí pro Fluminense. Ele vai... 20 não, um pouquinho menos, né? Uns 16, 17 jogos que faltam pro Fluminense. Ele vai emendar e vai fazer 13 partidas boas. Aí você vai falar, pô, ninguém faz isso. Já fizeram. Você vai ter boas sequências de centroavantes aí. O John Kennedy não consegue fazer 4, 5 atualmente. Na verdade, desde que tinha voltado, não tinha conseguido fazer uma. Então, assim, esse jogo aqui na Ilha do Retiro foi o John Kennedy voltando à vida. E provando que com 20 minutos dá pra se ganhar pontos. É a hora dele fazer isso. Mais vezes. Vai ter o jogo contra o Galo, vai ter o jogo contra o Mirassol. Provavelmente está à frente do Everaldo agora. Vamos ver como que ele vai lidar com a possibilidade de ter uma sequência agora como atacante do Fluminense. Hoje, pra mim, a ordem é Cano, John Kennedy, Everaldo. Como será que vai ser daqui a um mês? Isso aí é uma outra história. Tamo junto. Até a próxima. Concorda, discorda, bota aqui. E bota a tua ordem também, hoje, aqui nos comentários. Valeu.